Confira agora as marcas que apoiam a Unisul TV, uma emissora educativa, universitária e cultural. Hoje mais que nunca se precisa confiança e muita segurança em tudo que a gente faz. No condomínio, na empresa ou lazer, escolha a companhia que lhe dá muito mais. Seguridade, a especialista em segurança. A Páscoa está chegando e a Paz e Paz tem tudo o que você precisa para comemorá-la. Barras de chocolate das melhores marcas para a fabricação de ovos, papel decorativo para embalar os ovos de chocolate, formas, etiquetas, fitas e papel chumbo. E para decorar a sua casa, escola ou ambiente de trabalho, além dos coelhos, placas, guirlandas, cestas e muito mais. Confira, a Paz e Paz espera por você. A Biotech Informática, com 10 anos de experiência no mercado de vendas e assistência técnica de informática, agora traz para Tubarão e região as vantagens da locação de impressoras e copiadoras. Ouça algumas vantagens da locação. Elimina a compra de equipamentos. Instalamos os equipamentos sem custos. Treinamos funcionários para a utilização. Fornecemos os suprimentos. Baixo custo da locação em relação à compra de novos equipamentos e muito mais. Ganhe tempo com muito mais produtividade com a Biotech Informática. Consultor de locação. Seja um cliente Biotech você também. Volta às aulas é na Comprando Bem. Toda a linha de material escolar, cadernos, mochilas, lápis e estojos. Preço bom de verdade. Artigos para festas, além de cama, mesa e ventilador de pé para este verão. Comprando Bem, em Tubarão. Todos os dias você acompanha no Unisul TV Esporte as informações dos jogos do SESI, incentivando a prática esportiva entre os trabalhadores da indústria da nossa região. Valores do esporte. SESI, melhora o resultado de pessoas e empresas. Muito bem, de volta com o Unisul TV Esporte e são 12 horas 9 minutos e os estaduais vão chegando às suas fases decisivas. Você confere agora os gols dos principais campeonatos do país aqui no Unisul TV Esporte. E os campeonatos estaduais vão chegando às fases decisivas. Pelo Paulista, os 4 grandes acabaram se classificando para a próxima fase. Quem teve mais dificuldade foi o Santos, que jogou no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta. Saiu na frente com o Kleber Pereira, mas no segundo tempo tomou a virada da Macaca. 2-1 placar. E aí entrou em cena novamente Kleber Pereira. Aí você confere o gol de empate do Santos já na parte final do segundo tempo. E no fim do jogo, aos 43 minutos, pênalti para a equipe santista. E quem? Kleber Pereira. Placar final 3-2 para o Santos, classificado em 4º lugar. O Corinthians, já classificado, enfrentou o Mirassol. E logo de saída, 2-0 para a equipe do Mirassol. A equipe do Corinthians tem o atacante Ronaldo. Veio a reação do Timão, Chicão de pênalti, fez o primeiro. E no segundo tempo o Corinthians acabou empatando. Ficou por isso 2-2 com o Mirassol. O São Paulo brigava pelo primeiro lugar e o São Paulo saiu na frente contra o Santo André. 1-0 o gol do André Lima. Aí o Santo André foi pra cima e mais uma vez o Renato Silva fazendo o gol do São Paulo. Só que o São Paulo acabou empatando com o Santo André. E o primeiro lugar ficou com o Palmeiras, que saiu atrás do resultado no Parque Antártica. O Botafogo fez 1-0, mas no segundo tempo o Verdão foi à frente empatando. E Diego Souza, em jogada individual aos trancos e barrancos, marcou o segundo. Pelo Carioca, os 4 grandes também vão disputar as semifinais da Taça Rio. No clássico, no Fla-Flu, o Fluminense sai na frente. Alan, que entrou no segundo tempo de primeira. Aos 46 minutos, o Flamengo empata com o estreante Emerson. E ficou nisso, Flamengo 1, Fluminense também 1. O outro duelo é Botafogo e Vasco no sábado. O Botafogo, já com classificação assegurada, saiu na frente com o Reinaldo. E foi à frente novamente com Vitor Simões. O Vasco também goleou 4-0 em cima do Bangu. O jogo realizado em São Januário, na tarde de Rodrigo Pimpão. E até o goleiro Thiago deixou a marca dele. No Gaúcho, jogo que comemorava o centenário, só que o Grêmio sai na frente. 1-0, gol marcado pelo Tcheco. E aí Andrezinho empatando também de pênalti para o Inter. Festa no Beira-Rio, festa colorada.
O Inter foi à frente no fim do segundo tempo, o lançamento de D'Alessandro para Índio. E na saída do goleiro ele completou. Festa do Mar Vermelho, o Internacional elimina o Grêmio. Pelo Campeonato Catarinense, a Chapecoense derrotou o Joinville. 2-0 foi o placar, a Chapecoense agora assume a vice-liderança atrás da equipe do Avaí. Esses os gols dos estaduais. E agora os estaduais reservando as emoções para todos os torcedores aqui, tanto de Santa Catarina quanto no país inteiro. Santa Catarina, Rio, São Paulo, agora chegou em todos os casos a fase decisiva, né? Santa Catarina começa o retorno da segunda fase do quadrangular aí, semifinal. No Rio, mata-mata já em jogo único lá na Taça Rio. São Paulo começou mata-mata, então agora aquele momento estava todo mundo esperando, né? Que fica jogando a fase classificatória, esperando a hora do mata-mata, a hora da decisão. Futebol amador aqui na região, em 13 de maio tivemos a terceira rodada do Municipal. Você confere agora os jogos desse fim de semana e a classificação. O Campeonato Municipal de 13 de maio teve a terceira rodada neste fim de semana. No sábado, o Alto Arião venceu a Vila Nandi. 2-1 foi o placar. No domingo de manhã, Monte Alegre São Sebastião empatou com o 13 de maio, 1-1. À tarde, o Santa Cruz venceu o Laje 3-0 e completando a rodada, o São José foi derrotado pelo São Pedro, a equipe A. 1-0 foi o placar final. Agora o Santa Cruz lidera com 9 pontos ganhos, com 15 gols de saldo disparado. Em segundo lugar vem o Monte Alegre São Sebastião com 7 pontos. E em terceiro empatados São Pedro, equipe A, e o Laje, todos os dois com 6 pontos ganhos. O campeonato de 13 de maio, aos poucos, vai esquentando, ainda está no início. Falando de futsal, agora a equipe da Seguridade Unisul não conseguiu parar o time do São Paulo Suzano, que havia perdido a primeira partida em casa. A equipe de Tubarão sofreu a segunda derrota na cidade paulista. 3-2 foi o placar final. A equipe chega nesta terça-feira, hoje, e já inicia os trabalhos para enfrentar o Corinthians no sábado, dia 11. E também o Carlos Barbosa na próxima segunda-feira, dia 13, aqui no ginásio Salgadão. O Gordo e o Davis de pênalti marcaram os gols da Unisul. Mais uma derrota, 2 derrotas seguidas, e isso aumenta a responsabilidade nos jogos em casa agora. É verdade, mais uma vez uma partida disputada e tal, mas que no detalhe a Unisul acabou perdendo, estava perdendo por 1-0, conseguiu empate com o Gordo, mas tomou o segundo gol logo em seguida, menos de um minuto depois. Então dificultou um pouquinho a situação, vai pegar 2 jogos em casa agora, sábado o Corinthians, segunda-feira o Carlos Barbosa, 2 jogos difíceis. O Corinthians conseguiu uma boa vitória aí contra o Vasco ontem, 6-2. Então são 2 jogos que tendem a ser complicados e a Unisul precisa pensar em vencer os 2 jogos, né? Porque não tinha plano de trazer 4 pontos em São Paulo, não trouxe nenhum. Precisa pensar em reverter a situação aqui em Tubarão. E é hora do torcedor mostrar que pode jogar junto com a equipe e pode ser o diferencial também. Não é o momento de abandonar, até porque começou o campeonato agora. Não, são 2 jogos, né? Não existe crise em lugar nenhum. Depois de 2 jogos fora de casa, contra equipes fortes, 2 derrotas, a situação preocupa, faz a diretoria ter que pensar se não é hora de contratar jogadores, repensar o elenco. Isso é necessário, a preocupação é necessária, mas a situação ainda é plenamente administrável. São 12 vagas para 19 times na primeira fase, é natural que alguns leve algum tempo para se acertar. E a recuperação pode começar já nesses 2 jogos em casa, sábado e segunda-feira. Então, convocação para o jogo de sábado contra o Corinthians. Os ingressos já estarão à venda na quinta-feira, na Nandi Sport, no centro, em oficinas, né? O Sport é o único ponto de... É o único ponto de venda antecipada, né? R$10 o ingresso antecipado, e valendo inclusive no sábado durante o dia, porque sábado é dia D do comércio. E aí no ginásio, no Salgadão, no horário da partida, aí R$20 a menos para quem tenha direito a meia entrada, estudante e tal. Mas se não o ingresso na hora é R$20, o antecipado 10. Então o negócio é correr e comprar os ingressos antecipados, tanto em oficinas quanto no centro. E o jogo no sábado, quanto o jogo da segunda-feira, os 2 jogos serão realizados às 8h15 da noite no ginásio Salgadão. Então o torcedor já pode marcar na agenda para quem quiser comparecer nas partidas no sábado e na segunda-feira às 8h15 da noite. Vamos ao intervalo e você confere a seguir. Conheça o projeto Adote Criança, que está de volta à Cidade Azul.